Bem-vindo, pessoal. Hoje a aula para a gente falar de diversas maneiras como se manipula taxas. As pessoas às vezes tratam as taxas de maneira incorreta. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer a acumulação de taxas, aproveitar e fazer a média da taxa, que aí é uma média geométrica. Nós vamos entender o que é taxa nominal e o que é taxa real. Então, vamos lá. Primeiro que eu coloquei uma sequência de taxas aqui, e vamos supor que então eu tenho 12 meses, e para aproveitar toda a base de juros compostos, eu coloquei tudo igual a 1 aqui, só para a gente ver que como que a gente faz lá na base dos juros compostos. 1 mais a taxa elevado a 12, eu acho, por exemplo, a taxa anual. Se eu fizesse taxa por taxa, acumulando uma por uma, como que ficaria? Então, eu criei essa coluna aqui para vocês verem, o índice de acumulação, que é pegar 1 mais I, né? Está aqui 1 mais a taxa ao lado. E aí vai e dá todas essas taxas aqui. Então, como que eu acumulo a taxa? Acumular taxa é sempre pegar 1 mais a taxa, vezes 1 mais a próxima, vezes 1 mais a outra, e vai assim sucessivamente até a última. Na última, quando chegar a se encerrar toda essa acumulação, 1 mais a taxa, lá no final você subtrai 1 que você adicionou e depois você multiplica por 100 para achar em termos de taxa. Aqui, então, eu fiz aqui. Peguei essa primeira e daí, a partir da segunda, eu estou acumulando, olha. Estou pegando a anterior mais a próxima. E aí o acumulado dela dá 1,0201, que menos 1 vezes 100 dá o 2,01%. Se eu for fazer desde a primeira, segunda e terceira, então 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vai dar 1,0303 menos 1 vezes 100, 3,03. E aí eu posso fazer isso com todas as taxas e aqui no final percebam que eu acumulei as 12 taxas, então menos 1 vezes 100 ficará 12,68%. Reparem, né, então, que esse aqui é o método de equivalência de taxa, né? 1% ao mês é a mesma coisa que 3,03% ao trimestre. Está tudo igual, porque aqui é tudo 1%. Se eu fizer a mesma equivalência de taxa para semestre, então 1% ao mês é a mesma coisa que 6,15% ao semestre. E ao ano ficaria 12,68%. Ok? Eu já aproveito esse momento para dizer que a média das taxas nada mais é que a média geométrica. O que é a média geométrica? A média geométrica é fazer equivalência de taxa. Então, aqui, ó, média das taxas é equivalente à média geométrica. E o que é a média geométrica? É igual à equivalência de taxa. Deixa eu fazer aqui para vocês, ó, só para vocês verem que vai dar o mesmo número lá em cima. Então, como que é a equivalência de taxa? 1 mais, vamos pegar essa aqui, ano, né? 1 mais a taxa aqui que deu ao ano, no ano, eu quero achar a um mês. Então, eu quero um mês, eu tenho 12 períodos, 12 meses, né? Menos 1, está lá. Se eu multiplicar isso por 100, volta para 1%. E aí eu posso fazer isso também para trimestre. Então, eu quero um trimestre tem 4 trimestres, porque o ano é equivalente a 4 trimestres. Aí eu acho lá 3,03 e poderia fazer isso para semestre também, né? Eu quero um semestre, eu tenho 2 semestres, porque o ano é equivalente a 2 semestres. Então, está explicando também média geométrica. Então, quando vai se fazer, por exemplo, tem um rendimento de diversos meses, crescimento de diversos meses, se você quer achar a média, é a média
geométrica. Pô, mas a vida real, as coisas não crescem igualzinho a cada período. Então, deixa eu voltar aqui, porque eu tinha uns números antes de começar a aula. Aqui, pronto, vários números diferentes. Então, estou colocando vários números diferentes e vou mostrar que a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Então, o que eu vou fazer? 1 mais a taxa, sempre para achar aqui o índice. E aí, na hora de acumular eu estou pegando 1 mais a taxa de K vezes a próxima dá essa. Menos 1 vezes 100 deu 2,01. Espera que deixa eu voltar mais um pouquinho. Eu tinha colocado 3 meses iguais. Tinha sim. E aí, olha só o que eu fiz aqui no quarto período. No quarto período é um número negativo. 1 mais a taxa vai dar 0,97. Então, vamos supor que eu já tinha acumulado até a terceira. Vou acumular a quarta. Então, 1,0303 vezes 0,97, então vai reduzir o número aqui. Menos 1 vezes 100, então ficou agora um acumulado, o resultado da acumulação negativa. Mas aí volta a crescer no outro próximo período, coloquei 3% de propósito positivo, só para a gente voltar a ver a crescer. Então, acumulo novamente e acho 2,94. E assim eu vou fazendo sucessivamente. E aqui, vocês viram que vai dar certinho a 3,03, porque os 3 primeiros estão iguais. Mas repare que o trimestre de cá, eu estou acumulando esses índices de cá, porque eu estou falando do segundo trimestre. Óbvio que eu aproveitei aqui uma funçãozinha do Excel, que me fala para essa sequência de multiplicações, multiplicatório, não precisa rir, porque existe mesmo, existe o somatório e o multiplicatório. Então, eu estou multiplicando todos os índices aqui, no final, subtraindo menos 1 vezes 100. Estou pegando o quarto trimestre também. E posso fazer a mesma coisa aqui para o semestre. E, apesar que está lá vinculado todos os índices lá do mês, eu poderia acumular aqui, 1 mais esse de cá, vezes 1 mais o próximo, vai dar o 4,48%. Olha lá, agora é só multiplicar por 100. Olha lá. Então, está aqui. Tanto eu pegar lá como que esses dois também foram fruto do mesmo lugar, então eu posso fazer de qualquer jeito. Mesma coisa eu poderia fazer aqui para o 18,16. Ou eu acumulo os semestres, mas também eu poderia acumular os trimestres. Daria a mesma coisa. Está lá o 18,16%. Beleza, para a gente encerrar, então a gente chega para a gente entender taxa real, taxa nominal, taxa real. Taxa nominal é tudo isso que se apresenta. Tá? Essas taxas que eu estou colocando aqui são todas taxas nominais. Então, a gente fala assim, a poupança rendeu tantos por cento no ano. Isso é uma taxa real ou nominal? Taxa nominal. A taxa básica de juros está em X%. Isso é uma taxa real ou nominal? Nominal. Meu investimento rendeu tanto. Taxa real ou nominal? Nominal. A empresa teve um crescimento no lucro de tantos por cento. Isso é um crescimento real ou nominal? Nominal. Então, tudo na realidade é nominal. Só vai ser real quando ele te avisar, quando estiver na própria frase intrínseca a ela. Na própria frase vai ter que falar: o crescimento real foi de tanto, o rendimento real foi de tanto. Então, como que a gente faz isso? Aproveitei aqui a resposta anterior, que é uma taxa nominal, peguei lá então o resultado anual. Aqui eu coloquei a inflação, isso aqui são inflações hipotéticas, tá? Também do mesmo período, para, ao mesmo tempo, mostrar que, como que inflação é uma taxa, também se raciocina do mesmo jeito.
acumulando as taxas, aí eu achei a inflação do primeiro trimestre, do segundo trimestre, terceiro e quarto, achei do semestre e achei do ano. É assim que se faz. Pode ir lá, por exemplo, no site do IBGE, que calcula o IPCA, por exemplo, e você vai ver todos os índices acumulados lá, histórico, do jeito que você quiser. Beleza, então se eu tenho a taxa nominal e eu tenho a inflação, o que será a taxa real? É pegar a nominal e expurgar dela, tirar de dentro dela o que é inflação. Como que eu faço isso? Subtraindo? Não, não é subtraindo. Só mostrar para vocês verem que não dá isso. Opa. A de cá menos aqui. Olha lá, olha como que dá diferente. Quanto maior o número, mais diferente vai ficar. Não é assim, porque se na hora de crescer o número, né, crescer a taxa, eu tenho que fazer o multiplicatório, né, ou seja, 1 mais a taxa vezes a próxima, na hora de tirar taxa, eu não posso simplesmente subtrair. Né? O contrário da multiplicação é o quê? É a divisão. Então, aqui, eu vou pegar 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação daquele mesmo período. Subtrai no final 1, né, menos 1, e aí a resposta eu multiplico por 100. Então, está o jeito correto de se fazer. Aqui, 14,68. Está terminada a nossa aula, então, façam um bom uso aí de maneira correta, acumulações de taxa, médias de taxa, e aí achando também a taxa real. Um abraço a todos.